Amém. Bom dia, gente. Tudo bem? Está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Dizem que quando você consegue sair em meio a um grande evento é porque as coisas estão bem, né? Então, ontem acontecendo em Curitiba e mais 60 e poucas cidades do país aí, graças a Deus. E eu estava aqui bem tranquilo, pregando, o celular vibrando no bolso e o pessoal que desse o jeito de resolver as coisas aí. Vai buscar Deus, vai resolver e as coisas vão dar certo. Amém, gente? Trago um abraço da nossa igreja, do nosso pastor Michel Peragini, e nosso pastor emérito agora, pastor Pascoal Peragini também. E todo lugar que nós passamos para ministrar, a gente fala que a gente se torna intercessor desse lugar. Então, vocês podem contar que agora de Curitiba tem uma família e uma igreja que ora por essa igreja aqui. Quero agradecer pelo convite, pastor Jean, pastora Jus, demais pastores aqui também, tanto da cidade como dessa casa. A gente está impactado, de verdade, né, amor? Pelo carinho pelo qual vocês têm nos recebido aqui. Estamos constrangidos, né? E falar bem a verdade, né? Curitibano, gente, é meio fechado, né? Está sendo tão amado nesse lugar aqui que a gente está voltando impactado para casa também. Obrigado de verdade por todo esse carinho de vocês. Quando o pastor Jean mandou a mensagem, eu falei para ele eu falei ontem, na verdade, né? Que eu aceitei o convite porque eu estava curioso para saber o que o Espírito Santo estava fazendo em São Bento do Sul, que estava juntando um monte de jovem numa cidade não tão grande, e não pela questão do tamanho, mas pela experiência que nós temos tido através da Semana de Avivamento, esse momento de unidade. Nas cidades menores é mais difícil promover a unidade. As igrejas acabam se afastando mais. E quando eu vi algumas fotos, que a gente conversou lá na igreja aquele dia, eu fiquei impactado. Falei, nossa, eu preciso lá ver com os meus próprios olhos o que Deus está fazendo naquele lugar. E ontem falaram que vão fazer até um acampamento em unidade com várias igrejas juntas. Falei, meu Deus do céu, esse pessoal já está melhor do que o pessoal de Curitiba. E isso que é bom. Rio de Janeiro, gente, já está feita a Semana de Avivamento faz tempo, e lá já tem muito mais igrejas do que Curitiba está fazendo. Eles já fazem congressos de capacitação de líderes. A gente nem faz essas coisas lá em Curitiba ainda, para você ter uma ideia. Então, isso que é legal de ver o reino avançando na sua multiforme, de maneiras tão diferentes ao redor do nosso país. E saber que o Espírito fala sobre unidade. E está trazendo unidade em São Bento, em Curitiba, em Arapongas e pelo Brasil afora aí também. Esse movimento tem gerado algumas coisas muito interessantes. E a gente vê que cidades que não tinham mais conselho de pastores ou núcleo de pastores, depois que começaram a trabalhar com a Semana de Avivamento, começaram a voltar a fazer com que os pastores se reunissem de volta. Esse movimento de unidade não tem a ver com grandes estádios lotados, nem com grandes cultos que a gente pode fazer durante uma semana, mas tem a ver com mesa de intimidade, onde pastores de uma mesma cidade se sentam à mesa para conversarem uns com os outros, orarem uns pelos outros e ajudarem uns aos outros no avanço do reino de Deus. Amém? Quero estudar com vocês a palavra aqui nessa manhã hoje, sobre um tema muito interessante, que eu acredito que todos nós precisamos de tempos em tempos sermos relembrados. Alguns dias atrás, eu estava passeando com o meu cachorro lá perto da minha casa, e lá perto de casa tem um cemitério muito grande. A gente mora no bairro da Água Verde, em Curitiba, e ao redor desse cemitério tem uma ciclovia, que é onde eu tento correr de vez em quando, e passear com o cachorro, aquela coisa toda. Eu chamo de volta fúnebre. Toda vez que eu vou correr por lá, e aí eu fico dando voltas naquele lugar, e eu já vou sempre orando, falando com Deus, para falar, não, Deus, um dia eu vou estar num lugar desse, mas não é agora. Mais longe, tem muita coisa para pregar ainda, tem muito ministério para fazer, né? Tem muita gente para alcançar, e vou orando. Então, se você me ver um dia, estiver passeando por Curitiba, não estranhe de me ver falando sozinho. Não estou falando sozinho, estou falando com meu pai. Tá? E todos aproveitando o tempo, eu sou muito otimizar. Então, já que estamos passeando, estamos correndo, já aproveita lá e já vamos tendo tempo com Deus também. E aí eu estava orando, e naquele dia que eu estava passeando lá nessa volta fúnebre, eu comecei a fazer algumas orações. E eu falei assim, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e eu preciso daquilo mais outro também. E eu comecei a listar para Deus várias necessidades de coisas materiais, recursos financeiros. E eu passei a volta fúnebre inteira só falando sobre coisas com Deus. E quando terminou aquela volta toda, eu caí em si e falei assim, meu Deus, eu passei mais de 20 minutos aqui só pedindo um monte de coisa para Deus. Eu nem agradeci, nem falei de outras coisas, nem abri meu coração em outras áreas da vida. E aí senti o Espírito Santo me visitando naquela hora e Deus falando muito forte no meu coração,
simplesmente assim, é só isso? É só isso que você vai me pedir? Sim, Deus, só isso não, né, Deus? Pela listinha aqui, os recursos financeiros para que tudo isso aconteça é grande. O valor para mim é alto. Sim, Lucas, depois de tanto tempo que você caminha comigo, você ainda não me conhece. Isso aqui para mim não é nada. Você precisa aprender a fazer orações do meu tamanho. E aí foi tão interessante naquele momento, porque eu entendi que eu precisava aprender a voltar a orar orações não mais da minha necessidade, não mais do meu tamanho, mas orações que fossem realmente do tamanho de Deus. Senhor, hoje eu quero aprender, junto com os meus irmãos aqui, a orar por coisas maiores. Quero aprender junto com eles aqui a orar orações extraordinárias do tamanho do nosso Deus e não simplesmente do tamanho do nosso bolso. Nessa mesma semana eu estava fazendo um devocional e eu estava lendo o livro de Salmos, no capítulo 40, e o versículo 1 diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Gente, olha que coisa linda esse versículo. O Senhor se inclina para nós, lá dos céus, quando nós depositamos sobre Ele toda a nossa esperança. A palavra de Deus é repleta de orações extraordinárias que não cabiam no bolso das pessoas que faziam aquelas orações. E são de inúmeros os relatos que a Bíblia nos apresenta, como, por exemplo, Jonas orando na barriga de um grande peixe, desesperado, sendo digerido por aquele peixe. Jonas, capítulo 2, versículo 9, vai dizer, mais uma vez, quando ele reforça a oração dele, dizendo: Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou sim pregar naquela cidade. Ou, por exemplo, o povo no tempo da escravidão, que orava e clamava para que o Senhor os libertasse do tempo da escravidão do Egito. Ou o tempo do exílio babilônico, em que o povo clamava e pedia para que o Senhor os levasse de volta para a sua terra. Tanto que o Salmo 146 vai dizer no versículo 1, que quando isso aconteceu, foi como se fosse um sonho, algo que eles tinham colocado diante do Senhor e finalmente havia acontecido. Paulo e Silas na prisão, o que eles estavam fazendo? Orando, e o Senhor quebra as cadeias e liberta os seus. O povo de Deus precisa aprender cada vez mais a fazer orações que são muito maiores do que a nossa própria visão e muito maiores do que a nossa carteira, a nossa conta bancária ou o nosso próprio bolso. Porque aquilo que já cabe no seu bolso, você já pode fazer. Agora, existem orações que não cabem no nosso bolso. Essas orações são, por exemplo, um filho ou uma filha que ainda não conhece o Senhor. Essas orações, por exemplo, são coisas que podem ser materiais. Essa igreja é fruto de oração, da resposta de oração, que se há anos atrás falasse que um dia estaremos aqui, nesse templo, dessa forma, isso seria impensável. E você não consegue explicar, simplesmente com palavras humanas, ou talvez tabelas de Excel com orçamentos, como nós chegamos até aqui. É sobre isso que a palavra de Deus quer falar. Na cidade de Curitiba, nós, nesse momento de unidade, começamos a orar, e alguns anos atrás, Deus deu uma visão para o pastor Michel, em meio a um culto da Semana de Avivamento, de que nós poderíamos ter um dia uma torre de oração na cidade. E aí Deus cria uns sonhos malucos, gente. Uns negócios meio doidos. E Deus deu uma visão para vários dos pastores ali, que a gente ia orar na antiga torre da Telepar, que é um ponto turístico da cidade de Curitiba. Muito bonito até, por sinal. Gente, mas aquilo lá é uma autarquia. Você conseguir liberação de um negócio desse, com o governo, com empresa, é absurdo. E não é que nesse ano Deus abriu as portas e agora todas as terças-feiras de manhã, das 9 às 10 da manhã, a igreja de Curitiba se reúne para orar na torre, colocando as mãos para cada direção da cidade. Gente, tem coisas que não tem explicação. Mas nós muitas vezes temos medo e não fazemos orações do tamanho do nosso Deus. Essa era uma oração impensável. Essa era uma oração que a gente não imaginava que podia acontecer. Uma oração que não cabe no bolso é uma oração por cura. Você pode ter todo o recurso do mundo, você pode ser internado nos melhores hospitais da face da terra, mas isso não garante a cura para uma doença que você não sabe lidar. A oração, às vezes, é por mais tempo. Quem sabe uma porta que precisa se abrir. Quais são as suas orações que não cabem no seu bolso? Que talvez você tenha desistido de orar. E você precisa voltar a orar mais e mais por isso, para entender e alinhar o teu coração novamente com o Senhor. Agora, além de ser uma oração que não cai no bolso, será que essa oração também é do tamanho do teu Deus?
Hoje eu vim te ajudar aqui a entender que as nossas orações precisam ser do tamanho do nosso Deus e que você pode sim viver coisas extraordinárias no Espírito. E o pastor é da Batista, mas está tudo bem. Abre a tua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 7. Gente, os batistas não tão fácil, né? Vamos lá, abre a tua palavra aí. Livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. Quero estudar com vocês aqui alguns desses versículos nessa manhã. Mateus 7, a partir do verso 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse culto maravilhoso em que nós já sentimos a tua presença através dos louvores em cada momento. Queremos agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito no meio dessa igreja. Mas eu quero pedir, Pai, agora nesse momento, fala aos nossos corações, Pai. Nos ajuda a entender, Deus, a profundidade da tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar de maneira particular a cada coração aqui específico. Por favor, Senhor, fala conosco, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu quero olhar junto com você para esse texto no livro de Mateus e entender como que, através das lições de Jesus do Sermão do Monte, nós podemos ter uma vida de oração extraordinária. A primeira lição que o Senhor nos apresenta aqui nesse texto é que orações extraordinárias são conjugadas no tempo presente. Versículo 7 vai dizer: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Jesus aqui estava trazendo alguns ensinamentos no tão famoso Sermão do Monte. O mesmo sermão onde ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, de como nós deveríamos orar. Mas nessa parte ele vai ensinar algo novo. E ele traz um encorajamento com relação a quando devemos orar. Perceba que as palavras peçam, busquem e batam, todas estão conjugadas no mesmo tempo verbal. Todas elas estão conjugadas no tempo presente. E talvez na sua versão possa aparecer como pedi, buscai e batei. Os tempos verbais dessa passagem são extremamente importantes para a interpretação desse texto. Nessa passagem são conjugadas dessa forma. Por isso, quando Jesus vai dizer peçam, o que ele quer dizer com isso é continuem pedindo. Ou quando ele vai dizer busquem, a ideia é continuem buscando. E batam, continuem batendo. Até quando, pastor? Até que a porta seja aberta. Até que o hiato que existe entre o pedir e receber aconteça. Quando nós lemos o texto, às vezes nós imaginamos que, então eu peço e eu já recebo. Porque, afinal de contas, nós somos uma sociedade extremamente imediatista. A gente brinca lá na igreja e fala que o nosso pessoal da juventude é a geração do miojo, que em 3 minutos tudo está pronto. Porque a gente não está acostumado a esperar muito tempo. Você está vendo lá um vídeo do YouTube, está assistindo alguma coisa, mas está com uma outra tela e está acelerando os processos. A gente é extremamente imediatista. E por isso que muitas vezes para nós é difícil entender esse ato que existe entre o momento em que nós estamos pedindo no presente para alcançarmos aquilo no tempo futuro com relação às respostas das nossas orações. O que Jesus estava dizendo era essa ideia de continuidade. Ou, não me procurem simplesmente quando vocês quiserem alguma coisa, mas me procurem sempre. Ou, como vai dizer, por exemplo, no livro de João, ele vai trazer essa ideia do permanecer. Permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira. Ou, como Paulo vai apresentar, orai sem cessar. O que Jesus estava ensinando era que nós devemos orar no tempo presente, a cada dia, continuamente, sem desistir, até que o nosso coração seja transformado ou que aquilo que nós temos colocado diante do Senhor realmente aconteça. Não sei se já assistiu um desenho, aquele desenho chamado Procurando Nemo, do peixinho. Já assistiu? Não tinha uma peixinha azul chamada Dory naquele desenho? E ela tinha um problema de memória, não tinha?
mas ela tinha uma frase que ficou marcada no desenho, que ela dizia o quê? Continue a nadar, porque ela se perdia toda hora. E quando ela se perdia, pelo menos ela sabia que tinha que continuar nadando. É a mesma coisa. Nós precisamos continuar a orar, continuar a orar, continuar a orar. Eu estava falando sobre essa mensagem num culto na nossa igreja, e aí uma jovem foi para aquele culto, e ela fez uma oração extremamente maluca. E disse assim: Senhor Jesus, eu vou nesse culto e hoje é o que eu dou para o Senhor. E eu preciso que o Senhor fale comigo de uma maneira clara, nítida, que eu não consigo negar que é o Senhor falando comigo. E aí um pastor meio doido vai contar uma história dessa da Dori no meio de uma pregação. No final do culto ela chega assim: pastor, ela vem chorando: pastor, eu queria dizer ao Senhor que Deus falou comigo de um jeito que eu não esperava. Eu tenho uma tatuagem que diz no meu braço: continue a nadar, com uma Dorizinha e uma onda, e eu não acredito que o Senhor usou a minha tatuagem para falar comigo. Orações completamente diferentes, que o Senhor tem escutado, mas que nós precisamos continuar a orar. O nosso problema é que nós oramos por alguma coisa e logo desistimos. Pelo imediatismo, pela correria do dia a dia, por tantas outras coisas. Você tem orado por algo que faz anos que você ora por isso, que ainda não aconteceu? Uma das orações que eu fiz por mais tempo na minha vida foi pela conversão do meu avô. Eu orei pelo menos 20 anos para que ele se convertesse. Não sei se é porque é bicho do Paraná, mas o velhinho era cabeça dura. Que o sul aqui não é fácil, você sabe, né, meu irmão? Tem pouca gente cabeça dura aqui na nossa região aqui. Eu sou também dos curitibanos, gente, não tem jeito. E meu avô conhecia tudo de Bíblia. De cabo a rabo, sabia versículos de cor, mas ele continuava acreditando que ele ia para o céu pelas obras que ele tinha feito. E eu lembro que eu já tinha tentado falar de Jesus, meu avô, diversas vezes. E ele me dava um banho de Bíblia cada vez, mas não abria a cabeça. E aí, nos últimos dias de vida, ele estava internado num hospital, e meu avô gostava muito de conversar e muito de falar, mas naquela situação ele não conseguia falar. Falei: opa, é agora mesmo então que vai ter que ouvir. E aí Deus falou: fala mais uma vez. Mas eu já estava desanimado, falei assim: mas não vai dar certo. E aí eu vou lá deitado na cama, com o olhinho aberto, conseguia piscar assim, né, para tentar comunicar alguma coisa. E ele mexia um pouco a cabeça. E eu preguei mais uma vez para ele. E falei desse Deus que transformou tanto a minha vida. E eu falei assim: vô, se o senhor quer hoje aceitar Jesus aqui como Senhor e Salvador da tua vida, eu vou pedir para o senhor dar 2 piscadas. Aí o vô foi lá, saiu uma lágrima do olho e deu 2 piscadas. Eu falei: não. Foi muito fácil esse negócio aqui. Vô, se foi mesmo verdade, então dá uma levantadinha na cabeça, então, vô, pelo menos aí. E ele deu uma levantadinha na cabeça assim. E ele aceitou Jesus e 2 dias depois se encontrou com o seu Senhor. E sabe, não foi uma oração que eu fazia todos os dias. Porque orações de muito tempo, elas vão oscilando algumas vezes. Mas era uma oração que continuamente eu fazia. Porque tamanho o amor que eu tinha para o meu avô, e eu não queria que ele não pudesse estar no mesmo lugar um dia, na glória, junto com todo o resto da família. Quais são as orações que não cabem no nosso bolso, que você precisa voltar a fazer? Resgatar, que o Espírito está ministrando no teu coração agora, que você precisa voltar a orar por isso. Quem sabe é a tua família, quem sabe são os negócios. Quais são as orações que não cabem no seu bolso, que você precisa começar a voltar a orar e colocar diante do Senhor continuamente, dia após dia? O capítulo Lucas, tem uma passagem muito interessante no livro de Lucas, que vai falar sobre um juiz muito ruim e uma viúva. E o que ela faz? Ela fica dia após dia, tentando convencê-lo a julgar as suas causas. Esse texto, esse juiz corrupto, não tem nada a ver com o próprio Deus. O que Jesus quer trazer com essa parábola é destacar a ação no tempo presente daquela viúva. E dia após dia, ela vai lá e leva as suas causas para serem julgadas por aquele homem. Até que um dia, ele não aguenta mais aquela mulher passando mais uma vez no seu escritório e ele resolve finalmente julgar as suas causas. Ele não fala sobre o juízo ou a ação de Deus na nossa vida quando nós mantemos essa perseverança na oração. Ele fala sobre o que nós, como cristãos, devemos fazer diante do Senhor, levando continuamente as nossas causas ao Senhor. Isso não é um modelo de barganha, isso não é uma forma de a gente fazer ou tentar convencer a Deus, porque Ele já nos ouviu da primeira vez. O que Ele está avaliando é o quanto você quer aquilo que você está orando. Se Deus te respondesse hoje a oração que você tem feito,
Maravilhoso. Se ele responder daqui a 1 ano, você vai continuar orando por isso? Se ele responder daqui a mais tempo, talvez até, será que você continua orando por isso? Será que você não está, talvez, se enganando e na tua caminhada de oração você ainda não é tão maduro e você é como aquela criança que vai no shopping, que está olhando e tudo quer. Pai, eu quero sorvete, pai, eu quero brinquedo, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. As nossas orações, eles são assim, porque elas não são orações maduras. Elas não são orações do tamanho do nosso Deus, porque nós não conhecemos a Deus ainda de verdade na sua magnitude. Será que você tem sido aprovado no teste do tempo? Fala a verdade, tem uns pedidos que nós fazemos, gente, que são piores de comprar algo que vem da China. Vai comprar a Shopee, do AliExpress, não chega nunca aqueles negócios, gente. Se perde nos containers da vida em uns lugares, né? E sabe, a insistência da oração mostra o quanto o nosso coração e a nossa esperança estão realmente em Deus. E o quanto nós queremos chamar a sua atenção. Lembra do versículo 40, Salmo 40? Quando eu coloco toda a minha esperança, toda a minha oração no tempo presente, dia após dia, o Senhor se inclina dos altos céus e ouve o nosso clamor. É sobre isso que o texto está falando. Na nossa igreja nós temos orado, já fazem pelo menos uns 20 e poucos anos, por um prédio que se encontra ao lado da igreja. Nós estamos numa região que é uma região muito cara da cidade, que não era assim no passado, mas estamos lá fruto de uma visão de algo completamente extraordinário, onde irmãos da igreja, quando a igreja não tinha nem mesmo 1000 membros, oraram e entenderam uma visão de Deus de comprar um terreno muito maior do que poderia ser pago naquela época. E, na verdade, só entraram no negócio porque alguém tinha feito a conta errada. Eles acharam que era mais barato do que realmente era, mas, na verdade, era bem mais caro. E Deus trabalha de jeitos misteriosos algumas vezes, gente. Até no erro da conta, porque senão a igreja não tinha entrado naquele negócio. E aí, quando vão construir o templo, uma igreja de 1000 membros decide construir um templo para 4.000 pessoas. Não tinha recurso, o proprietário dá um desconto gigantesco e não é cristão, e os membros da igreja entendem uma direção de Deus e a grande maioria deles abre mão do 13º para dar completamente para a igreja para comprar o terreno e colocar as fundações daquele templo. Mas o prédio do lado é uma oração que a nossa querida irmã Cleusa, já falecida, esposa do pastor Pascoal, faz há muitos anos. Aquele lugar do lado da nossa igreja antigamente era um bingo. E ela orava para que os bingos fechassem. Não só para fechar, porque ela queria o prédio do lado também, né, gente? Os bingos fecharam, mas a gente não conseguiu alugar aquele lugar. Depois disso ficou tempo parado, outra igreja abriu naquele lugar e agora estava vago. O valor é exorbitante. Não cabe no nosso bolso. A gente começou a orar. Deus foi dando as direções e agora estamos reformando aquele lugar, mudando a fachada, e aquele lugar vai se tornar um centro de formação de novos líderes da parte musical, de liderança, discipulado, de evangelismo, de tudo que a igreja pode oferecer para abençoar a nossa cidade. Aí quando entramos lá, não, é só entrar e levar os móveis. Não, gente, tem que trocar até o telhado, gente. As provações não são fáceis para o crente, né? E Deus continua dando graça, dando direção, provisão do alto. E continuamente orávamos por isso. E cada culto que passava, ela vinha e estendia as mãos para a direção do prédio e orava por aquele prédio. E hoje poder ver aquela oração do passado, conjugada no tempo presente, se realizando no tempo futuro, é algo sobrenatural. O que você estava orando que simplesmente deixou de orar? Está na hora de você voltar a orar para viver o extraordinário de Deus. Segunda lição do texto aqui, orações extraordinárias confiam na palavra do alto. Versículo 8 diz assim: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Essa lição de Jesus, ela é extremamente profunda. Jesus vai dizer, todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E todo o que bate, a porta será aberta. Mas, Senhor, existem coisas que eu já pedi que eu não recebi. É ou não é verdade? Mas, meu irmão, se está na Bíblia e Jesus falou, é verdade. Agora, não esquece que a Bíblia é um livro completo.
eu não posso interpretá-la simplesmente por um versículo ou parte de um versículo solto. Não sei se você sabe, mas o discípulo Tiago, ele era muito conhecido pela sua vida de oração. Alguns comentaristas dizem que os joelhos dele eram como de camelos, de tanto tempo que ele passava de joelhos orando ao Senhor. Olha só o que ele mesmo diz no capítulo 4 do livro de Tiago, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem nos seus prazeres. Todo o que pede, recebe. Agora, quando nossos pedidos nos afastam de Deus, eles são considerados pedidos ruins. E eles não são atendidos. Eles são considerados errados. Na sequência desse mesmo texto do livro de Tiago, ele vai dizer que nós somos infiéis quando nós queremos mais a amizade do mundo do que a amizade de Deus. Mas, pastor, então como é que eu faço para receber, encontrar e ver a porta se abrindo à minha frente? Confiando nas promessas e nas revelações do alto. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Aquilo que ele disse que ia fazer, ele vai fazer acontecer. Afinal de contas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. Ele nunca me prometeu que eu não passaria por provações. Ele nunca prometeu que o dia da calamidade não chegaria. Ele falou que chegaria. E se eu olhar para a palavra de Deus, o que tem prometido, além das bênçãos, que a gente olha só para as bênçãos, eu tenho perseguição, eu tenho injustiças e coisas que vão provar muitas vezes a nossa própria fé. Mas nesses momentos, eu confio na palavra do alto. Do quê? De que ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. No dia bom, no dia mau, em toda e qualquer situação. Eu fico imaginando, por exemplo, como era para Moisés confiar nas promessas de Deus com relação à terra prometida, com um povo, gente, vamos ser sinceros, o povo não é fácil. O povo reclamando, o povo murmurando, o povo com saudade da cebola, gente. Quem tem saudade de cebola, gente? E daqui a pouco tem o maná, aquele alimento divino, completo do céu. Não tem uma carninha aí, não? Ô Moisés, fala com o senhor lá do alto, lá, né? Não é possível, né? Gente, nós somos difíceis de lidar, gente. O povo complicado, que o próprio Deus quis abandonar. E Moisés se colocou lá à frente para poder segurar, para Deus manter suas promessas. Ou, por exemplo, o pai Abraão, que tinha uma promessa de que seria pai de multidões, mas aos 70 e poucos anos de idade nem filho tinha, gente. E o tempo vai passando e a gente vai tendo mais dificuldade de confiar nas promessas. E quando ele recebe a promessa de Deus, Deus prova o seu coração ainda pedindo o seu próprio filho, para que fosse sacrificado no altar. E Deus vai lá e provê o cordeiro, como ele fez conosco, quando ele proveu seu próprio filho para que morresse no nosso lugar. O tempo, os medos, as crises, as vozes da multidão, muitas vezes nos impedem de alcançarmos as promessas de Deus. Eu sei o que Deus falou, eu sei o que a palavra revelou, eu sei aquilo que Deus me direcionou, mas as vozes da multidão e as demandas que existem, e os meus anseios, o meu coração, os meus interesses, muitas vezes fazem com que a gente acabe deixando de lado aquilo que Deus tem para nós, para vivermos coisas que também são boas, mas não é aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Quando você para de olhar para as promessas, para de olhar para o alto, acaba se confundindo simplesmente com as visões dessa terra. William Carey dizia uma frase muito interessante, ele dizia que não tenha medo do fracasso, tenha medo de ter sucesso em coisas que não importam. Eu lembro que eu e minha esposa, quando nós mudamos para o apartamento que nós estamos hoje, que é uma história para uma outra mensagem, num outro dia, que muitos milagres aconteceram, mas e tudo aquilo não cabia no nosso bolso, mas teve uma oração que nós fizemos. A gente falou assim: Senhor, a gente queria muito um dia poder ter uma máquina de lavar a louça. Para você talvez possa ser algo simples, mas eu não sei você, mas eu não gosto de lavar louça, gente. Assim, não é que eu não gosto, eu lavo, tem que lavar, né, gente? Não tem jeito, né? Tem gente que tem prazer em lavar louça aí, não? Pode passar lá em casa de vez em quando, não tem problema. Te deixa acumular até, né? A gente lava, né? Aquela coisa toda. Mas
Eu lembro que a gente começou a fazer uma oração, a gente fez a cozinha lá de casa, e a gente cometeu um erro. Porque a gente fez o espaço certinho de uma máquina de lavar louça de um certo modelo. Mas nós não vimos quanto custava aquele modelo. A gente só deixou o espaço, só que ela é mais vertical, então só cabia aquele modelo de máquina de lavar louça. Assim, daí a gente foi ver, depois que fez tudo, pagou as contas, passou uns anos, agora vamos comprar. Não cabia no orçamento, gente. Ô máquina cara. E aí a gente foi orar, Deus, não vai dar esse negócio aí, nem na parcela. E a gente começou a fazer uma oração, disse, Senhor, nos abençoa com uma máquina dessa? Alguém que já usou, sei lá, né, não gostou, não sei o quê. E a gente deu 2 semanas, uma menina da igreja postou no Facebook que estava vendendo uma máquina de lavar exatamente igual àquela. Por R$800. Aí na hora a gente já mandou. A gente quer. Já tinha uma pessoa na frente, já tinha reservado. Senhor, nunca te pedi nada, Senhor. Você é assim, né, seu cara de pau? Você com Deus, estou sabendo, né? Nunca te pedi nada, estou aqui, podia estar, né? Começa. Eu podia estar roubando, matando, né? Só queria uma máquina de lavar louça, Senhor. Nem é um luxo, né? Aí você, né, eu conheço o povo. Não, Senhor, que daí eu ponho para lavar e vou ter mais tempo com o Senhor, devocional. Não vai enganar Deus não, porque Ele te conhece, meu filho. A pessoa desistiu e ela mandou mensagem para mim, mas na mesma hora, pegamos o carro e fomos lá pegar a máquina de lavar louça. Mas não é sobre uma máquina de lavar louça. É sobre colocar as nossas orações no Senhor. E confiar na palavra dEle. E quando nós fomos para aquele lugar, Deus nos deu uma palavra de que Ele não ia deixar faltar nada na nossa casa. Quando antes de ser pastor, eu era bancário. Trabalhava com a parte de marketing. E quando eu fui para o ministério, eu passei a ganhar 1/5 do que eu ganhava. E eu tinha muita dificuldade de entender o ministério do Senhor e chamar Deus para a minha vida no tempo integral. Porque meu pai também é pastor, e eu já vi muitas dificuldades pela qual ele passou e eu não queria passar. Mas Deus tinha dado uma palavra. Ele falou assim, Lucas, no ministério, você nunca vai mendigar o pão. Eu não vou deixar faltar. Já teve meses bem apertados, como todo mundo tem, gente. Mas Ele nunca deixou faltar nada lá em casa. Alguns anos atrás, teve um mês que a gente estava no vermelho. E aí eu fui na parte dos fundos do nosso apartamento, tem um espaço garden lá. Eu fui orar lá atrás. E na verdade eu estava murmurando com Deus. Assim, Deus, o Senhor me prometeu. E eu sei que tem erros meus, que eu não controlei tão bem as finanças. É erro meu, mas o Senhor me prometeu que eu não ia ficar no vermelho. Gente, na mesma hora meu celular vibrou e tinha uma mensagem de uma pessoa que tinha transferido exatamente o valor que estava negativo na minha conta. Eu não contei para ninguém. Eu joguei diante de Deus. E Deus cumpriu a sua palavra. Volta a se firmar de novo nas promessas de Deus. De que Ele está contigo. De que Ele não te abandonou. Mesmo no dia mau, mesmo quando a doença vem, mesmo no meio ao luto, mesmo no meio às dificuldades, Ele está contigo. Confia, meu irmão. Volta a acreditar naquilo que Ele já colocou, que Ele já revelou, que Ele já falou. Nós não andamos por tendências, nós andamos pelo Espírito. Nós precisamos caminhar, é o povo que segue a nuvem, é o povo que segue aquilo que é as orientações do alto. E muitas vezes nos perdemos nesta terra porque queremos usar instrumentos ou andar olhando para as estrelas, quando temos que olhar andando para a direção daquilo que Deus está revelando. Lá na nossa igreja tem um casal muito querido meu e da minha esposa, que já fazem 10 anos que eles querem ter filhos. E eles não conseguem. De maneiras naturais, já tentaram vários tratamentos. Algumas vezes chegaram a engravidar, mas nunca teve sequência, infelizmente. E uma madrugada, eu estava dormindo em casa, 3 da manhã, o Senhor me levanta, eu vou para a sala e começo a orar, e Deus começa a ministrar meu coração algumas passagens, e daqui a pouco, Hebreus capítulo 11, versículo 35, Deus começa a falar, Abraão e Sara, ainda na velhice, tiveram seus filhos. Eu falei, Senhor, mas é para mim esse texto? O que o Senhor quer falar? Para quem que é esse negócio? E Deus mandou assim, manda esse texto para aquele casal. Eu falei assim, Senhor, tem certeza, Deus? Vem para aquele casal que a gente gosta, acompanha, mas estão sofrendo exatamente com essa situação. Eu não quero manipular alguma coisa, não quero colocar a minha vontade. Claro, se o Senhor falou, está falado, né, Deus? Mas quem sou eu aqui?
E aí, falou, manda logo, Lucas. Manda para eles. Mandei de madrugada, morrendo de medo, gente, o versículo para o casal. No dia de manhã, ele me manda um áudio, dizendo assim, Lucas, queria dizer para você que esse texto chegou na hora certa. A gente nunca contou para ninguém, mas esse é o texto que Deus prometeu há 10 anos atrás, que um dia nós seríamos pais. E a gente acabou de tomar a decisão que a gente vai tentar mais uma vez. E, infelizmente, naquela tentativa não deu certo. Isso fazem uns 2 anos, mais ou menos. Mas agora, pela palavra do Senhor se cumprindo, eles estão grávidos de 4 meses. Por quê? É a palavra do Senhor. Meu irmão, se Deus te der uma direção, se Deus te der uma palavra, vai. Não tenha medo. Pode confiar. Sabe qual é a questão? Se Deus fala, Ele garante que vai acontecer. Agora, se você vai numa direção que você simplesmente falou, a garantia, sou eu. Aí não dá, né, meu irmão? Aí complica o negócio. Vamos lá. Terceira lição, para a gente fechar aqui. Orações extraordinárias são ousadas pela filiação. Versículo 9. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. A maneira como Jesus nos ajuda a entender coisas complicadas, para mim, é maravilhosa. Eu confesso que eu só entendi algumas coisas sobre Deus depois que me tornei pai. E sabe, a minha filha mais velha usa e abusa da filiação dela. Ela sabe pedir as coisas. Tem todo um jeitinho de pedir. E chega meio manso, vai se escorando, subindo no colo. Papai. E vai pedindo o que quer. E sabe, não simplesmente com coisas, mas o que eu percebo com ela, que o que ela mais quer, na verdade, mais do que um presente, um brinquedo, é a minha presença. Papai, você assiste desenho comigo? Papai, você pode ficar aqui? Papai, você conta uma história? Quando eu faço elas dormirem, a mais velha, ela sempre quer umas histórias do livrinho, e recentemente ela começou a pedir agora histórias da cabeça do papai. E aí eu comecei a contar para ela umas histórias engraçadas que eu já vivi, e ela fica dando risada lá, mas eu percebi que eu estava perdendo tempo. E eu comecei a contar, na verdade, histórias dos milagres e das bênçãos que Deus já fez na minha vida. E ela fica pedindo, papai, eu quero a história da chuva. Eu falei, qual, filha? Aquela que a chuva parou no acampamento. Papai, eu quero a história do não sei o quê. Eu quero a história da máquina de lavar a louça. Aí ela começa a contar, a pedir as histórias diferentes, gente. E aí teve um dia desse que eu estava contando uma história dessas, e aí eu comecei a falar que Jesus era meu melhor amigo. E Jesus era meu pastor, e eu vi que ela ficou emocionada. Gente, ela tem 3 anos só. E aí, naquele momento, eu falei assim, é agora. Já vou fazer o apelo. Eu falei assim, filha, você quer que Jesus seja o seu pastor? Dela, não, papai. Nossa, meu coração, gente. Eu quase caí duro. Falei, meu Deus, minha filha está perdida nesse mundo. Voltei pro quarto, falei com a minha esposa. Ela, amor, ela só tem 3 anos, amor. Calma, ainda é cedo. Não, amor, tem que ser já. Eu senti na hora que tinha alguma coisa ali. No outro dia de manhã, fui levar ela para a escola, sem falar nada. Ela no carro, e falou assim, papai, Jesus é meu pastor também, né? Disse, é, filha, é seu pastor também. Ela tinha entendido tudo, gente. Mas sabe, às vezes nós precisamos aprender que nós temos que ser realmente mais ousados na nossa oração. Lutero costumava orar 3 horas por dia e fez uma grande reforma. John Knox costumava passar noites em oração, clamando a Deus, dizendo simplesmente assim, Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. E Deus lhe deu a Escócia. Inúmeras vezes os irmãos Wesley, nos seus diários, falavam sobre noites inteiras de oração, em que Deus se aproximava e abençoava as pessoas em meio às suas ministrações. Na noite anterior ao grande sermão de Jonathan Edwards, que deu início ao avivamento que sacudiu grandemente a Nova Inglaterra, ele e outros passavam a noite orando ao Senhor. Ou o próprio Finney costumava orar até que comunidades inteiras fossem alcançadas por um sentimento de arrependimento e avivamento naqueles lugares. E sabe, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele somente está esperando fazer a vontade de homens e mulheres que oram.
Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser mais ousado nas minhas orações. Porque eu sei quem meu pai é. Eu sei do que ele é capaz. Eu quero poder desfrutar da presença dele, mas levar o meu coração diante da presença dele. Falar, Senhor, está doendo. O Senhor não chegou ainda. A oração não foi atendida. Eu sei que o Senhor pode. Mas não é porque o Senhor pode que eu estou aqui. É porque eu preciso alinhar meu coração junto contigo nesse momento. Algum tempo atrás, eu e a minha esposa, nós começamos a orar pelo nosso prédio. São 12 apartamentos. Falei, Senhor, nos dá esse prédio todo aqui, que cada um que mora aqui se converta. Já tem mais um casal que mora lá, que era a igreja. E aí, daqui a pouco a vizinha da frente bateu na nossa porta pedindo oração. Esses dias mandou um e-mail para a gente agradecendo que ela estava precisando fazer uma avaliação do INSS, de uma aposentadoria, que não estava dando certo. A gente orou com ela, deu certo, mas ela voltou tão agradecida. Toda vez que ela viaja, ela traz presente para a gente agora. Aí, daqui a pouco, te convidou para a apresentação de uma das nossas filhas na igreja, algumas pessoas do prédio. O síndico do prédio foi. No final do culto, gente, são católicos, falou assim, gente, será que a gente pode ficar nessa igreja aqui? A gente não quer mais saber da católica. Que igreja especial. Convidamos eles na nossa casa para tomar um café. E estamos num processo junto com eles lá também. Mas ainda faltam 9 apartamentos. E eu comecei a orar assim, Deus, não dá esse prédio. E Deus fala assim, Lucas, mas o prédio é pouco. Deus, então nos dá essa quadra toda. Aí eu já dividi que tem outro pastor que mora na mesma quadra, então metade para ele, metade para nós, né? Mas eu tô sozinho, né, gente? E Deus fala assim, Lucas, mas é pouco ainda. Senhor, nos dá esse bairro, então? É pouco. Senhor, nos dá Curitiba? É pouco. Senhor, nos dá o estado do Paraná, o nosso país, o mundo todo? E Deus falava assim, Lucas, isso ainda é pouco. Eu comecei a orar, Deus, traz um avivamento sobre a nossa terra. Que não seja apenas de um dia, mas de gerações. Que não seja num nome, mas num único nome, que é o nome do Senhor. E o Senhor falou ao meu coração, olha, filho, agora você começou a entender um pouquinho de quem eu realmente sou. Deus, nos dá São Bento do Sul. Nos dá a nossa quadra. Deus, nos dá a nossa família. Deus, nós não aceitamos que os nossos familiares não te conheçam. Nos dá cada um deles, Pai, as estratégias certas. E sabe, a oração mais ousada que eu aprendi que eu podia fazer é, Senhor, que nunca se aparte de mim a sua presença. Eu quero sempre fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Não daquilo que eu quero fazer ou qualquer outra coisa. Lá em casa, tem um armário no nosso quarto, do meu e esposa, e a gente deixa alguns presentes guardados para nossas filhas. Tem coisas que não está na hora de dar ainda o presente para ela. Porque a gente fez alguns combinados. Um deles é entregar a chupeta da mais velha, que ela não entregou ainda. Por isso já está comprado, está guardado. Mas se eu der antes do combinado, eu estou estragando. E muitas vezes eu olho para Deus dessa mesma forma, como um pai ideal, que está no céu com dispensas cheias de presentes para cada um de nós. Que muitas vezes ainda não recebemos, porque ainda não estamos prontos para receber. Porque nos falta crescer, ou nos falta maturidade para receber aquilo. E quando nós ousamos na nossa filiação, que sabemos quem o nosso pai é, nós precisamos aprender e entender que muitas vezes ainda não recebemos, porque também não está na hora. E se recebêssemos antes da hora, estragava. Lucas capítulo 11, versículo 13 vai dizer, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. E quando o Senhor fala conosco através desse texto, não existe presente maior que o Senhor pode nos dar do que o seu próprio Espírito. Tem um pastor na nossa igreja, o pastor Paulo Davi, passado por um tempo muito difícil na sua vida. E há uns 2 ou 3 anos atrás, de uma semana para outra, ele perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo.
agora já recuperou da cintura para cima, num quadro que os médicos dizem que não tem solução. Mas Deus deu uma palavra para ele, de que ele ia voltar a andar e até correr. Recentemente, um dos pés dele voltou a mexer. Na última semana, ele estava num culto, numa outra cidade, na igreja que o seu filho também é pastor, e enquanto o neto dele brincava, e ele fica brincando de beliscar a perna, porque o vô não sente, criança não é fácil, gente. A perna do pastor roxa, tanto que o piá belisca a perna já. E ele falou assim, neto, eu estou sentindo. E Deus está fazendo uma obra, um milagre. Mas ele fez uma oração que é difícil de entender. Ele falou assim, Senhor, por causa dessa doença, eu nunca passei tanto tempo na tua presença. E se eu for curado, mas perder isso que eu construí contigo, eu prefiro ficar assim desse jeito o resto da vida. Sabe, irmão, as coisas difíceis não acontecem só na tua vida. Acontece na casa do pastor também, do missionário. E muitas vezes nas mensagens que nós pregamos como pastores, nós contamos muito as bênçãos, mas esquecemos de contar as coisas difíceis. O último ano para mim e para minha esposa foi um dos anos mais difíceis que nós vivemos. Quando recebemos a notícia da gravidez da nossa segunda filha, aquela alegria, contando para todo mundo, a nossa pequena Lise que está aqui. E no terceiro mês da gravidez nós fomos fazer um exame de rotina. E nesse exame, o diagnóstico era que ela tinha uma má formação e uma fissura palatolabial. O céu da boca todo abertinho e o lábio também. A gente perdeu o chão, gente. Mexe com você, mas mexe com o filho, como é que é? É complicado. E começamos a pesquisar, e fomos ver e tudo mais. E cada exame que passava, a gente via que o milagre não tinha acontecido ainda. Mas confiávamos que o Senhor estava conosco. Quando recebemos o diagnóstico num outro exame, no exame morfológico, que via mais próximo, né, a profundidade daquilo tudo, nos levaram para uma salinha separada, porque achavam que a gente estava muito mal. E aí, estávamos mal, com certeza. E aí uma psicóloga tentou conversar, uma assistente social, falou assim, mas vocês podem chorar. Não, a gente está triste, mas a gente está confiando que Deus está com a gente. Foram momentos muito difíceis. A gente nem conversava às vezes, a gente não abriu para muitas pessoas, mas foram 6 meses de oração. Porque a gente só ia saber com o que a gente ia lidar exatamente quando ela nascesse e abríssemos a boquinha dela para ver o céu da boca dela e o lábiozinho. Os exames mostravam que aquilo era verdade. Mas nós confiamos na palavra do alto. Se fosse esse quadro todo, ela teria que fazer inúmeras cirurgias até a adolescência. E a minha esposa tinha uma oração muito profunda. Ela dizia, Senhor, assim como eu amamentei a primeira filha, eu quero poder amamentar a segunda. E se ela nascesse com o céu da boca aberto, ela não poderia ser amamentada desse jeito. Quando ela nasceu, depois de 26 horas de trabalho de parto, e eu me abaixei para pegar ela a primeira vez no colo, ela chorou a primeira vez, a presença do Senhor naquele lugar era tão forte, que o médico que fez o parto, que não era crente, ficou constrangido. E quando ela chorou a primeira vez, eu tinha certeza que Deus tinha feito um milagre. Ela nasceu com o céu da boca todo fechadinho, o lábio nasceu aberto ainda, com 4 meses fez a cirurgia. Tá linda, gente. Ela tem o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. Você vai ver depois por aí ela já. E é uma simpatia só. Na semana depois que ela nasceu, nós fomos na pediatra dela. E ela falou assim, nossa, olhando o céu da boca, olhando aqui, clinicamente, é como se alguém tivesse costurado a boquinha dela no ventre materno. E o lábiozinho, com uma cicatriz imperceptível, é um memorial da graça de Deus. Nós temos que levantar novos memoriais, meus irmãos, nas nossas casas, para que a nossa geração e a próxima geração continue vivendo e falando dos feitos do Senhor. Eu vim aqui hoje orar junto com você. E me colocar nesse lugar, nesse altar, porque eu tenho várias orações que também não foram atendidas ainda. Queria chamar o time de louvor aqui à frente, por favor. Enquanto nós adoramos ao Senhor nessa próxima canção, se você tem alguma oração que não cabe no teu bolso, você tem orado faz tempo, quem sabe a conversão de um familiar, a cura que ainda não chegou, um projeto que não saiu do papel, os recursos que faltam,
Enquanto nós adoramos ao Senhor, quero te chamar aqui na frente e você colocar as tuas causas ao Senhor aqui na frente mais uma vez. Para continuamente você colocar diante do Senhor. Senhor, é essa pessoa, é essa causa. Pode ficar de pé no teu lugar onde você está e a gente vai estar adorando o Senhor. E enquanto você está aqui adorando o Senhor, se Deus falou contigo, pode vir aqui à frente, se colocando de joelho e falar, Senhor, é essa a causa, é essa a oração. Porque eu parei de orar faz tempo e eu preciso voltar a colocar diante do Senhor, Pai. Senhor, nós sabemos na teoria que o Senhor é grande, gigante, que conhece as estrelas pelo nome, que sabe até mesmo o número de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. O Senhor sabe o que passa na nossa mente, Pai, mas muitas vezes nós não conhecemos o Senhor de verdade, e nem mesmo aquilo que o Senhor pode fazer. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós buscamos ao Senhor por causa dos nossos interesses, e não por um relacionamento. Perdão, Senhor, porque muitas vezes queremos apenas as bênçãos, e nos perdemos em meio às provações. Perdão, Senhor, porque não conhecemos a Tua palavra a tal ponto de confiar de que aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir, Deus. Hoje estamos aqui pedindo, buscando e batendo mais uma vez, Pai. Não sabemos o tempo que vão levar para que cada um dos pedidos seja entregue, que as portas se abram, para que possamos encontrar aquilo que buscamos. Mas sabemos que o Senhor continua ouvindo e continuamente queremos colocar as nossas causas diante do Senhor, Pai. Colocamos aqui agora enfermidades, colocamos aqui agora milagres, Deus. Colocamos aqui agora, Deus, familiares nossos que não te conhecem ainda. Colocamos aqui agora empresas, vizinhanças, cidades inteiras, o nosso país, o nosso mundo, para que ele possa ser transformado pelo Senhor, Pai. Queremos clamar, Deus, ouve o nosso clamor, Pai. Ouve o clamor do teu povo. Ouve a nossa oração nesse momento, Deus, que estamos colocando aqui hoje no teu altar, e vamos continuar a colocar nos nossos devocionais, nosso tempo de oração, e vamos continuar a buscar, vamos continuar a bater, vamos continuar a pedir, Pai, até que o Senhor nos atenda, ou o Senhor mude e transforme o nosso coração, para que possamos perceber que aquilo que pedíamos não é suficiente e não é do seu tamanho, Pai. Nos ensina, Deus, a fazer orações do teu tamanho, a confiar ainda mais na sua palavra, a viver coisas ainda maiores no Senhor, Pai. Por favor, Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo, por esse culto especial, Deus. Nos visita hoje mais uma vez e ouve mais uma vez o clamor do teu povo. Ouve a oração que tem sido colocadas aqui hoje mais uma vez no teu altar, Pai. E como um pai que guarda os presentes dos seus filhos, nos ajuda a crescermos, a amadurecermos e estarmos prontos para as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós e para essa igreja. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aquilo que Ele tem feito, Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pastor Jean, por favor. Amém, amém. Que o Senhor continue resgatando a nossa fé ao longo dessa semana. Que possamos ser encontrados batendo, pedindo e buscando, crendo que Ele nos ouve, crendo que Ele é conosco, em nome de Jesus. Vamos orar então para encerrarmos esse tempo precioso. Nós encerramos o ajuntamento, mas jamais encerramos o agir de Deus em nós, amém? Então creia que aquele que começou é fiel para completar essa obra, essa semente dessa manhã, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, obrigado pela Tua palavra e pelo agir do Teu Espírito nessa manhã, obrigado pelo privilégio que tivemos de
ter a nossa fé exercitada, de sermos lembrados de que as orações são ouvidas pelo Senhor e que estamos no processo. Estamos no processo da petição até o cumprimento de cada uma delas. Leva-nos nessa fé, Senhor. Que essa semana seja uma semana onde possamos nos lembrar disso pelas manhãs, nos nossos encontros contigo. E colocarmos diante de Ti aquelas orações que foram esquecidas, aquelas orações que ficaram no caminho. Que possamos nos lembrar de cada uma delas e apresentarmos diante de Ti mais uma vez. Para que o Senhor continue operando, trabalhando no nosso coração. Na medida em que somos moldados a Ti, na medida em que o conhecemos na sua plenitude, a nossa oração, por meio da palavra, do lavar da palavra e do agir do Espírito, possa ser cada vez mais parecida com as Tuas petições e como a voz daquele que clama no deserto, que ouve do Senhor e retorna ao Senhor com propriedade e entendimento, em nome de Jesus. Leva-nos em segurança, abençoe a nossa entrada, a nossa saída, seja conosco nessa semana. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia de Deus.